Olá, hoje eu quero falar para vocês sobre 3 fases importantes que todo estudante, que todo concurseiro profissional e estratégico levem em consideração, tá? A fase 1 eu costumo chamar de autoanálise. Então a primeira coisa que esse concurseiro ou que esse estudante deve fazer, se não faz, vamos adaptar aqui, se você já vem prestando concursos, se você já vem prestando vestibulares, se você já vem fazendo diversos Enem, então a primeira coisa é você anotar tudo que você fez antes e avaliar o que deu errado, o que deu certo, se você acumulou muito material, se você não conseguiu revisar de modo adequado, qual que foi a sua nota, o que aconteceu no decorrer da sua jornada, o que te atrapalhou, qual a forma que você estudou que foi melhor, qual que foi a pior. Primeira coisa é essa autoanálise que é importante. Também colocar em consideração saúde mental e física, se sentiu muito cansaço, se alimentou muito mal. Já falei pra vocês em alguns vídeos meus que dependendo da alimentação que a gente coloca no nosso organismo, tem um gasto muito maior e a fadiga mental, o overlearn acontece muito mais rápido, e daí você fica com dificuldade de concentração e de retenção de conteúdo também, sem mencionar em relação às questões do sono, né? Que mais que eu posso colocar aqui que eu observei? Sim, ele anota ali qual o horário que ele rendeu mais, se ele teve problemas, se ele não conseguiu engrenar porque estava enfrentando alguns problemas psicológicos, quais eram esses problemas, né? É muito bom colocar no papel para poder se conhecer, para saber quando esses eventos e obstáculos acontecerem, já estar preparado e saber como que vai lidar. Sempre essa avaliação é preciso ser feita. Então vamos supor, digamos que você prestou 10 concursos, prestou 10 vestibulares, você vai anotar quais e vai tentar, não lembro nem o que eu fiz ontem, vai ter que tentar lembrar, tá bom? Por onde estudou, por que deu errado, se ficou muito em grupos, se ficou vendo muitas notícias que deixou você desanimado, se enfrentou algumas coisas em relação ao seu organismo, e que é muito importante. Às vezes tem déficit de D3, alguns medicamentos que estão sendo tomados, bota tudo no papel. Então, autoanálise, por onde estudou. Então, num conceito geral, você vai colocar aqui, tá bom? Aí nós temos a fase 2. A fase 2 é organizar. A fase 1 já dá para colocar tanto para veterano quanto para novatos, né? Sempre é importante fazer. O novato vai ficar muito mais difícil porque pode ser que seja o primeiro. Então, se você for novato e for o seu primeiro vestibular, se for o seu primeiro concurso, então você simplesmente vai anotar em relação a o que pode dar errado, o que tem de dificuldade. Tem muito barulho na minha casa, as pessoas não me apoiam. Coloca todos esses eventos que você acha, não vou ter dinheiro para investir nisso, não tive base na minha escola, vou ter muita dificuldade para estudar determinadas matérias, quando, como estudante, eu percebia que eu tinha dificuldade, se eu trabalho bastante, se eu tenho poucas horas. Então faz uma avaliação geral daquilo que você deduz. Mas lembre-se, para você que é novato, no seu caso, a fase 2 e a fase 3, aí sim a autoanálise, a autoavaliação, talvez venha ali na fase 3. Mas o veterano já começa com essa autoavaliação, essa autoanálise para mim, tá bom? O segundo passo é organizar. Um estudante profissional estratégico, ele já aprendeu que ele não deve comprar material antes de saber qual que é a carga horária que ele tem. Então a primeira coisa que ele vai analisar tenho essa quantidade de horas, então ele cria um plano A, um plano B. Expectativa, estudar 40 horas semanais. Realidade, no mínimo estudar 20 horas semanais. Se o meu concurso está iminente, eu tenho que fazer um cálculo de 3 meses. Se é a longo prazo, eu vou fazer um cálculo de 6 meses, não faça de 1 ano, tá bom? Tá, então vai dar tanto de horas, é como se fosse seu salário. Aí, qual o segundo passo? Eu vou descobrir qual que é o meu estilo de aprendizagem. Eu sou auricular, eu sou visual, ou sei lá, sou TDAH, sou analfabeto funcional, tenho condições de imprimir muito material em PDFs ou não tenho condição. Se eu não sou leitura escrita, obviamente que eu não vou começar com leituras, né? Então eu aprendo muito mais quando um professor didático está explicando. Então tem que colocar tudo isso no papel. Então são as horas, depois analisar o seu estilo de aprendizagem, coloco o plano A, um plano B. Do plano A, quando eu for comprar o curso, o material, eu olho pro plano A ou pro plano B. Digamos que eu falei que eu vou estudar 40 horas semanais, 4, 8, 12, 16, que dá 160 horas. Em 3 meses, 2, 4, 6, vai dar quase 500 horas de estudos. Eu pego pelo plano A? Não. Daí você calcula pelo plano B. Digamos que você colocou um plano A que é a expectativa, você vai buscar o seu curso, aquilo que você vai investir pelo plano B. Porque aquilo que sobrar vai facilitar
planejar depois as suas revisões, porque eu notei que quem começa ao contrário, compra o material e tenta meter em poucas horas e depois se perde, são justamente as pessoas que não conseguem engrenar nos estudos e tem muita dificuldade de revisar, tá bom? Tá, feito isso, tá aqui, já escolhi o meu curso, já sei qual que vai ser o melhor método, já tenho uma base daquilo que eu acho legal, enfim, não funciono com ciclos de estudos, a minha vida é muito corrida, não funciono com horários fixos, né? Tenho criança pequena, não dá pra eu montar um cronograma de estudos com horário, de A a B. Tenho muita dificuldade de seguir um cronograma de estudos pronto, porque de repente eu sou TDAH, de repente não tinha o hábito aos estudos, então se eu comprar, é bem provável, como não tenho disciplina, eu vou começar empolgado e vou largar, então não vai funcionar pra mim, então eu tenho que fluir por metas, exatamente, por metas é onde flui mais. Bom, se eu estudo 3 horas por dia, então o ideal pra mim, que eu tô tendo muita dificuldade de compreender, eu demoro um pouco mais para compreender, então o ideal vai ser uma matéria por dia, então 2 horas e 1 hora de questões, mais ou menos assim é essa base que você precisa fazer pra mim. Ótimo. Gente, tô fazendo bem resumido, tá? É muito mais detalhado, mas eu acho que isso já vai dar um upgrade aí nas suas coisas. Pronto, o concurso que eu vou prestar tem muitas provas anteriores, então vou pegar as provas anteriores, tem vídeo aqui que eu explico, tá? Faz uma tour, vou pegar as provas anteriores e vou usar a engenharia reversa para mapear, para ter uma noção de onde eu devo focar mais numa primeira fase, para depois avançar nos meus estudos. Fica a sugestão aqui. Tá, daí o que mais? Aí a estratégia, assim, verificar a rotina, prioridade, organização, sempre é muito bom, se você tem uma vida muito atarefada, se você não tem uma boa rede de apoio, sempre fazer listas e prioridades, não só em relação aos seus estudos, mas em relação a tudo que você precisa se organizar, tá bom? Aí a terceira fase, sim, é se planejar. Vou planejar como? Aí você pega tudo isso e vai montando lá o seu cronograma de estudos, né? Lembra que foi planeado? Assim que você faz todas essas fases, que você vem para a parte do planejamento, no geral, para você ter uma noção real de como você funciona, seguindo todos esses parâmetros, para você saber realmente o que funciona para você, tem que ficar de olho, lembrando que para avaliar se o seu planejamento está bom, você também tem que colocar ali após esses 3 meses, após esses 6 meses, fazer simulado. O simulado não pode fazer junto, é diferente de estudar e questões e simulado. O simulado serve para avaliar se o seu planejamento está dando certo, tá bom? O simulado você faz sempre depois que você fizer todo o seu processo de revisão. Então, isso aqui que eu planejei em 3 meses ou em 6 meses, eu vou terminar em tal data. Em tal data, eu já vou ter 2 simulados aqui que vai simular a minha prova para eu analisar a minha nota. Na hora que eu for analisar a minha nota, eu vou pegar tudo aquilo que eu errei, vou olhar no meu processo de controle de revisões para saber se teve um espaçamento muito grande. Por que é que eu errei? Eu vou questionar o motivo que eu errei. Faltou conteúdo? Faltou revisão? Demorei muito para revisar num espaço entre o outro? Então é muito importante dessa avaliação. E aí sim, novamente, você vai voltando para fase 1, fase 2, fase 3, analisa, faz os simulados, observa no contexto geral. Puxa vida, estou sentindo muito cansaço, estou sentindo isso. Aí é na hora que também você marca o médico nutrólogo, vai ver sobre suplementações, de repente precisa fazer terapia, precisa fazer uma readequação alimentar. Então é mais ou menos nesse processo que eu quero. Então fase 1, fase 2, fase 3, reavalia. Aí depois novamente, para ir anotando ali, para ter noção se está engrenando mesmo ou não, tá? O que atrapalha, acumular material, se perde no material, esses questionamentos. E é sempre muito importante uma frase que eu sempre falo para vocês no meu Insta. Para que eu quero isso? Para que eu estou fazendo isso? E toda vez que eu sentir insegurança, que eu começar a ficar catando um monte de material por aí, eu tenho que fazer uma pergunta para mim. Toda vez que eu pensar, e se der tudo errado, mudar para como farei dar certo? Obviamente que eu trouxe um resumo, são fases que tem outros pormenores, outros detalhes, mas eu acredito que você deixar salvo e sempre estar olhando, revisitando esse vídeo aí, vai te dar uma noção real daquilo que você precisa fazer para ver se você realmente está estagnado ou se você voltou a subir os degraus dos estudos e está ficando um pouco mais estratégico e muito mais racional para poder fazer essa análise sozinho. Você não pode transferir toda a responsabilidade do outro. Você é capaz de aprender a aprender, de readequar, de fazer essas autoanálises e não ficar só à mercê
do que o outro está fazendo para enfiar na tua rotina, mas você tem condições também de entender esse processo de autoanálise e autoavaliação para que você tenha liderança e um perfil individual e proativo, além de autodidata, naquilo que é necessário e importante para que em 2022 você obtenha êxito naquilo que você tanto almeja, tá bom? Não esquece de dar um curtir, clicar no sininho para você receber as notificações de todos os meus vídeos, tá? Espero mais uma vez ter agregado um pouquinho mais de informação na vida de cada um de vocês. Beijão, abraço forte de Urs.